Controle de constitucionalidade. Nenhuma importância teria a Constituição se as regras básicas por ela instituídas não fossem observadas e rigorosamente cumpridas. A maior importância da Constituição está exatamente no fato de que ela deve ser obedecida por todos e por tudo, pelo presidente da República, pelos juízes, pelos governadores, pelos deputados e senadores, e principalmente por todas as leis. A isso se dá o nome de controle de constitucionalidade. É conferir-se um ato do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário, seja qual ato for, está ou não de acordo com a Constituição. No Brasil, de regra, esse controle é tarefa do Poder Judiciário, embora o Legislativo proceda a tal controle quando da feitura das leis, e o Executivo igualmente. 3 são os sistemas de controle de constitucionalidade: o político, o jurisdicional e o misto. No controle político, a constitucionalidade é controlada pelos órgãos de natureza política, como o Poder Legislativo. No controle jurisdicional, a constitucionalidade dos atos é conferida ao Poder Judiciário através do conhecido Judicial Review, ou revisão judicial dos atos em face da Constituição. O controle misto pressupõe revisão e análise da constitucionalidade de certas leis pelo Judiciário e de outras pelo próprio Legislativo. Controle judicial. O Poder Judiciário, ao possuir a incumbência constitucional de julgar os atos de autoridades quanto à sua constitucionalidade, perfaz o que se denomina controle judicial. O controle judicial pode ser feito por um único órgão do Judiciário, com tal competência definida, quando então leva o nome de controle judicial concentrado. Quando esse julgamento se faz por meio de um processo judicial inaugurado para esse exclusivo fim, verificar a constitucionalidade ou não, disse que o controle concentrado foi feito por via principal, principaliter, ou por via de ação, ação judicial. Sua peculiaridade é que o efeito da decisão é estendido a todos, efeito erga omnes, ou seja, em qualquer outro órgão do judiciário. Para os mais diversos casos, aquela decisão pode ser aproveitada, isso não é obrigatório, para resolver os casos de dúvida sobre a constitucionalidade já julgada pelo controle concentrado. De outra forma, quando esse órgão controlador exclusivo é solicitado a fazer o controle para resolver questão que se levantou ao longo de um outro processo judicial que, inclusive, foi iniciado para tratar de um outro tipo de conflito, a dúvida sobre a constitucionalidade foi um incidente, diz-se tratar-se de controle concentrado por via incidental, incidenter tatum, ou por via de defesa, ou por exceção ou ainda prejudicial, ou seja, antes do julgamento final. Aqui, o efeito é inter pares, isto é, vale somente entre as partes do processo em meio ao qual ocorreu o incidente de dúvida sobre constitucionalidade. O controle judicial apresenta uma outra modalidade que não a concentrada. Trata-se do controle judicial difuso. Nesse caso, não se tem um único órgão competente para promover esse julgamento. Todos os órgãos do Poder Judiciário podem fazê-lo em meio aos processos que julgam, desde que surja o incidente de possível inconstitucionalidade. Isso ocorre mesmo que não seja o juiz provocado. Sim, ele pode decidir a esse respeito de iniciativa própria, de ofício. Veja que o controle difuso só se faz por via incidental, ou prejudicial ou de exceção, e seu efeito só é inter pares. As experiências acerca desse modelo são diversas. Estados Unidos da América, controle judicial difuso, dos processos comuns até a Suprema Corte. Itália, controle judicial concentrado, na Corte Constitucional. Portugal, controle judicial concentrado, no mesmo Tribunal Constitucional que faz o controle político, lembra-se? E o difuso, dos processos comuns até o Tribunal Constitucional. E o Brasil,
controle judicial concentrado no Supremo Tribunal Federal e difuso dos processos comuns até o Supremo Tribunal Federal. Controle misto. Dá-se o nome de controle misto àquele modelo que reúne as duas modalidades anteriores, o político e o judicial. Nesse caso, leis que tratem de interesses nacionais têm seu controle feito por um conselho externo aos três poderes. Já as leis que tratem de interesses locais são julgadas, quanto à sua constitucionalidade, pelo Poder Judiciário. Experiência de expressão com esse modelo é a da Suíça. Formas processuais do controle de constitucionalidade. Evidentemente, processos judiciais de controle de constitucionalidade só ocorrem na consecução do modelo judicial. Contudo, conforme seja o controle concentrado ou difuso, teremos instrumentos processuais diferentes. Se concentrado por via principal, o órgão exclusivo de controle de constitucionalidade será provocado mediante ação judicial, como ocorreria fosse o processo referente a qualquer outra questão da vida. Porém, sendo especialmente destinado a resolver questão de constitucionalidade, diretamente leva o nome de ação direta. No Brasil, ação direta de constitucionalidade, cujo julgamento é de competência do Supremo Tribunal Federal. A Constituição dedica-se aos artigos 102, inciso 1º, e 103 a isso. Entre nós, essa ação apresenta 3 versões. Primeira, ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo, ou seja, prática ou lei que fere a Constituição. Segunda, ação direta de inconstitucionalidade por ato omissivo, isto é, omissão de autoridade a respeito de assunto em relação ao qual a Constituição lhe ordena que tome atitude específica. Terceira, para fins de entendimento didático, a modalidade preventiva da ação direta de inconstitucionalidade, a autoridade interessada em prevenir-se contra eventuais dúvidas a respeito da constitucionalidade de medida sua, interpondo tal ação, ao receber decisão favorável à medida, torna impossível a posterior interposição de ações de inconstitucionalidade contra a mesma. Inclusive, o nome técnico dessa versão de ação direta é a ação declaratória de constitucionalidade. Atenção! Esta última modalidade de forma processual de controle judicial concentrado por ação, o da ação declaratória, é a única que traz para o Brasil um critério empregado nos Estados Unidos, pelo qual os demais órgãos do Judiciário estão obrigados a reproduzirem suas decisões específicas. Lembre-se de que o efeito erga omnes oferece a possibilidade de utilizar a decisão em processos outros, mas não torna isso obrigatório. A isso se chama de sistema de stare decisis. O decidido obriga a todos. Ainda no concentrado por via principal, há um outro mecanismo processual, este indicado no artigo 36, parágrafo 3º da Constituição, que é a representação interventiva, pela qual o Procurador-Geral da República investe contra ato provavelmente inconstitucional de autoridade de Estado-membro. Bem, quando difuso ou ainda no concentrado por via incidental, o instrumento utilizado é o que os processos judiciais comuns costumam contemplar em caso de incidentes, dúvidas jurídicas que influam no resultado final do processo. Em meio ao processo, há exceção, ou defesa incidental. Por esse expediente, os envolvidos em processo particular, repentinamente descobrindo lei ou medida pertinentes à causa, cuja constitucionalidade seja duvidosa, podem excepcionar para que o juiz, antes de prosseguir com o processo, decida a respeito dessa presuntiva inconstitucionalidade, podendo ir a questão até o Supremo Tribunal Federal, sem perder o alcance apenas inter pares dos efeitos da decisão. Resumidamente, no Brasil, temos as seguintes formas processuais de controle de constitucionalidade.
Controle concentrado principaliter. Ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo. Ação direta de inconstitucionalidade por ato omissivo. Ação declaratória de constitucionalidade e representação interventiva. Controle concentrado incidenter tantum. Exceção de inconstitucionalidade. E controle difuso. Exceção de inconstitucionalidade também. Questões que vocês precisam saber sobre controle de constitucionalidade. Vamos ouvir informações consideradas imprescindíveis para que o candidato saiba sobre aquilo que até aqui foi tratado sobre controle de constitucionalidade. Todas as assertivas que colocamos são verdadeiras e consubstanciam as conclusões mais importantes a respeito do que até aqui estudamos. Primeiro, o controle de constitucionalidade no Brasil é, em regra, o jurisdicional repressivo, mas há também controle político exercido pelo poder legislativo e pelo poder executivo. A partir da promulgação da vigente Constituição, há também mecanismos de repressão da inconstitucionalidade, resultando da omissão dos órgãos legislativos ou administrativos. Segundo, o presidente da República, ao vetar um projeto de lei por entendê-lo inconstitucional, exerce controle prévio de constitucionalidade. Terceiro, as comissões permanentes do Poder Legislativo, ao apreciar as proposições que lhes são submetidas, exercem controle prévio de constitucionalidade. Quarto, ao Congresso Nacional compete sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Esse ato do Congresso Nacional, por sua vez, está sujeito a controle de constitucionalidade perante o Poder Judiciário. Quinto, o chefe do Poder Executivo pode, no direito brasileiro, negar a aplicação a uma determinada lei, por entendê-la inconstitucional. No âmbito do controle difuso de constitucionalidade, qualquer órgão do Poder Judiciário, em qualquer grau de jurisdição, pode reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei, afastando a sua aplicação a um caso concreto. Sétimo, embora todos os órgãos do Poder Judiciário em qualquer nível de jurisdição possam, na via incidental, exercer o controle de constitucionalidade, as exigências para essa pronúncia são distintas. Assim, enquanto um juiz de primeiro grau possa, por si só, afastar a aplicação da lei a um caso concreto, por considerá-la inconstitucional, os tribunais somente podem fazê-lo, como regra geral, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, ou do respectivo órgão especial. Oitavo, no âmbito dos tribunais, os chamados órgãos fracionários, turmas ou câmaras, não dispõem, segundo a Constituição, de competência originária para declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Nono, reza a Constituição Federal que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. No entanto, uma vez já declarada a inconstitucionalidade de uma lei pelo órgão especial ou pelo plenário do tribunal ou pelo Supremo Tribunal Federal, ficam os órgãos fracionários, câmaras ou turmas autorizados a aplicar o precedente aos casos futuros submetidos à sua apreciação. Décima,
No âmbito do controle incidental, a legitimação ativa pertence a qualquer pessoa no curso de qualquer processo submetido à apreciação do Poder Judiciário. Assim, qualquer uma das partes do processo pode suscitar a questão de inconstitucionalidade. Ademais, ainda que nenhuma das partes o faça, o Ministério Público ou o juiz de ofício poderão fazê-lo. No controle incidental de normas, a proclamação de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal produz efeitos, em princípio, apenas inter partes, permanecendo o ato válido com relação a terceiros, não integrantes da lide. Essa decisão, no entanto, poderá vir a ter eficácia contra todos, erga omnes, caso o Senado Federal, por meio de resolução, decida pela suspensão da execução do ato declarado inconstitucional definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal. 12º. A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do controle incidental, possui, por si só, eficácia jurídica em relação às partes do processo, apenas a concessão de eficácia erga omnes de tal decisão é que fica condicionada à suspensão da execução da lei pelo Senado Federal. 13º. No controle incidental de normas, o Senado Federal não está obrigado a suspender a execução da lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 14º. Não há na Constituição Federal previsão de prazo para que o Senado Federal proceda à suspensão da execução da lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no controle difuso. 15º. O Senado Federal, após a suspensão da execução da lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, não pode revogar o seu referido ato de suspensão. 16º. O Senado Federal, ao suspender a execução da lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, não pode restringir ou ampliar a extensão do julgado do tribunal. A competência do Senado Federal, esculpida no artigo 52, inciso 10º da Constituição Federal, para suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, alcança as leis federais, estaduais, distritais e municipais. 18º. A previsão constitucional para que o Senado Federal suspenda a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, aplica-se somente àquelas decisões proferidas no controle difuso ou incidental de constitucionalidade. 19º. O princípio da razoabilidade, proporcionalidade, que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tem sua sede material no princípio do devido processo legal, tem sido reiteradamente utilizado pelo Tribunal no âmbito do controle de constitucionalidade. 20º. A ação civil pública pode ser utilizada como instrumento de controle de constitucionalidade, desde que sua decisão não funcione como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, usurpando a competência originária do Supremo Tribunal Federal. Sucedâneo. Disse de um medicamento ou qualquer coisa que possa substituir outra. Noções de controle de constitucionalidade difuso. O controle de constitucionalidade difuso tem sua origem nos Estados Unidos e baseia-se na alegação de inconstitucionalidade diante de um caso concreto, discutido em qualquer processo judicial, ação ordinária, mandado de segurança, habeas corpus, etc. Na discussão de uma relação jurídica num processo qualquer, submetido à apreciação do Poder Judiciário, suscita-se a dúvida sobre a constitucionalidade de um ato normativo relacionado com a lide. Surge, então,
a necessidade de o Poder Judiciário apreciar a constitucionalidade de tal ato normativo para proferir a sua decisão no processo. Ao apreciar tal questão como antecedente necessário e indispensável ao julgamento do mérito do caso em exame, o juiz ou tribunal estará realizando o chamado controle difuso ou incidental. É fácil notar, pois, que no controle difuso, quando o autor da ação procura a tutela do Poder Judiciário, sua preocupação inicial não é com a inconstitucionalidade da lei em si. Sua preocupação, o seu objetivo, é um dado direito concreto, exigível em face de alguém, a outra parte na ação. A constitucionalidade só é apreciada porque esse direito pretendido envolve a aplicação de uma lei, e esta lei é dita inconstitucional. Sendo arguida a inconstitucionalidade da norma, o juiz, para reconhecer ou negar o direito do autor, vê-se obrigado a examinar a questão de constitucionalidade da norma. Por isso se diz que no controle difuso, o objeto da ação não é a constitucionalidade em si, mas sim uma relação jurídica qualquer. Ou mais ainda, por isso esse controle é chamado incidental, porque a controvérsia sobre a constitucionalidade representa uma questão acessória, um incidente a decidir, surgida no curso de uma demanda principal. Embora seja comum a questão de constitucionalidade ser levantada por uma das partes do processo, também o representante do Ministério Público poderá fazê-lo, ou mesmo o juiz ou tribunal reconhecê-la de ofício. Um exemplo diferente elucida a questão. Recentemente, chegou ao Supremo Tribunal Federal um processo oriundo do Rio Grande do Sul, versando, acreditem, sobre a briga de dois cachorros, um da raça Cocker e outro Sharpei. A disputa, depois de percorrer as instâncias inferiores do Poder Judiciário, foi parar no Supremo Tribunal Federal, via recurso, certamente por ter sido suscitada uma questão de ofensa à Constituição. Muito bem, ridículo à parte. Vamos ao que interessa. Quando iniciou essa ação, certamente o autor não estava preocupado com a questão de constitucionalidade de dada lei, com ofensa à Constituição. Sua preocupação era sem dúvida com o cãozinho. Mas, no curso do processo, foi levantada uma questão de inconstitucionalidade qualquer, que eu nem sei qual foi, para decidir sobre o futuro dos raivosos. O Poder Judiciário teria que examinar. Ao apreciar tal incidente, o Poder Judiciário estará realizando o controle difuso. Exatamente por surgir no curso de um processo comum, o controle de constitucionalidade difuso pode ser exercido por qualquer órgão do Poder Judiciário, qualquer órgão jurisdicional, singular ou coletivo, comum ou especial, pode examinar a constitucionalidade de lei e, portanto, declará-la inconstitucional, com o objetivo de afastá-la de aplicação a um caso concreto. Os juízes de primeira instância da Justiça Estadual, Federal, Trabalhista, Eleitoral, etc., os diversos tribunais judiciais, TJ, TRF, STJ, TST, TSE, etc., todos são competentes para decidir, no âmbito de sua competência, sobre a constitucionalidade das leis, no controle difuso. Evidentemente, as decisões sobre a constitucionalidade proferidas pelos órgãos inferiores do Poder Judiciário não são, em princípio, definitivas, podendo chegar ao Supremo Tribunal Federal, por meio de recurso extraordinário. Artigo 102, inciso 3º, alíneas A, B, E e C. Não é por outra razão que os tais cãezinhos gaúchos foram de recurso em recurso latir no Supremo Tribunal Federal. Essa é a ideia inicial que entendemos necessária para a compreensão de outros aspectos que passaremos a analisar daqui a pouco. Por ora,
Eis o que gostaríamos que ficasse pacificado. No controle difuso, qualquer interessado poderá suscitar a questão de inconstitucionalidade em qualquer processo, seja de que natureza for, qualquer que seja o juízo.